Vamos falar de água. Olha, o tempo está seco, a situação realmente está ficando cada dia um pouco mais complicada. Por isso eu quero chamar agora a repórter Rosane Ferraz, que está num ponto, do Rio Meia Ponte, o principal que abastece a nossa cidade. Com quem que você vai falar e qual é o assunto que você traz para a gente em relação à água, hein, Rosane? Boa tarde para você. Boa tarde, Jodevar. Pois é, o assunto hoje em relação à água é muito preocupante. Eu estou aqui na região noroeste de Goiânia, bem aqui ao lado do Rio Meia Ponte, na central de captação, que é a principal central de captação da Saneago. Por quê? Porque a Saneago constatou que a redução do nível do Meia Ponte tem sido aí de quase 9 milhões de litros por dia. Quer dizer, o rio tem baixado muito nos últimos dias, isso é muito preocupante e por causa disso teve início hoje uma grande ação, uma fiscalização com vários órgãos estaduais para monitorar o Meia Ponte, porque a gente sabe a importância dele para abastecer principalmente Goiânia e região metropolitana. Eu estou inclusive aqui com a secretária do Meio Ambiente, que fez aí um sobrevoo, observou aí o leito do Rio Meia Ponte. Secretária, que ação é essa? O que acontece a partir de agora diante dessas informações tão preocupantes? Bom, em razão aí do avanço, do período de seca, nós determinamos desde ontem que a irrigação na região ocorra só no período noturno, de modo que nos períodos que a Saneago precisa captar água do rio para a produção, para a cidade, a água esteja melhor disponível, e vamos iniciar a partir de agora um monitoramento diário em campo para verificar todos os que têm barragem, se eles estão soltando a água devidamente de acordo para o rio, e também se essa irrigação de fato está sendo cumprida no período noturno. Nós acreditamos que com essa ação realizada, imediatamente a gente já vai ter uma melhora na vazão do rio. De ontem para hoje a gente já viu uma melhora, as nossas equipes estão em campo. Só com o lançamento da notícia de que a irrigação só pode ocorrer à noite, a gente já teve uma pequena melhora, mas já é um reflexo de que desde ontem as coisas podem mudar e a gente segurar aí a situação até que a gente atravesse todo o período de seca. O controle dessa captação da irrigação deve afetar aí quantos mil produtores e passa a valer a partir de quando? Nós temos em torno aí de 5 mil pequenos produtores rurais, famílias que dependem do uso dessa água na região para a irrigação da sua pequena horta, do que eles sobrevivem para a família toda. Então é importante que a gente não corte toda a água do produtor rural, porque isso impacta sobremaneira a sobrevivência das pessoas aqui. E em relação às captações clandestinas, o impacto disso e as medidas? Bom, nós estamos trabalhando com a possibilidade de que a água continue sendo usada. Os nossos monitoramentos vão produzir e tentar fazer com que essa água volte para o rio, seja porque elas estão no barramento, seja porque os irrigantes estão usando nos períodos inadequados, ou seja, durante o dia. E vamos aguardar o reflexo. À medida que as coisas piorem ainda assim, nós também vamos ter que atuar mais fortemente na fiscalização. Se fala muito em nível crítico 2, deve ser decretado, e qual seria a consequência disso, secretária? Nós estamos muito próximo do nível crítico 2, com essa pequena melhora de ontem para hoje. Nós estamos nesse campo de não declarar, mas à medida que a situação não mude, que as pessoas na cidade continuem usando muita água e o produtor rural não nos ajude aqui, nós vamos ter que declarar. E aí tem que cortar 50% das outorgas concedidas. Pode acontecer essa semana? Pode acontecer a qualquer momento. Secretária, a grande pergunta das pessoas, vai ter ou não racionamento? Quero convidar aqui o representante da Saneago, que é o Vanir, gerente de produção, para dizer para a gente a grande dúvida da população: vai ter ou não racionamento? Nós sabemos que foi elaborado um plano encaminhado à GR com essas medidas aí, como deve acontecer, se esse racionamento for a acontecer. O que consta nesse plano, vai ter ou não racionamento? O risco do racionamento, ele existe, vai depender da vazão do Meia Ponte. Por isso que a Saneago entregou o plano de racionamento para a GR, a RG e para a SEMAD. Está sob análise da GR para a gente poder fechar as conclusões. E a Saneago tem trabalhado continuamente para evitar o desabastecimento da cidade. Racionamento seria a partir de que nível? A partir do nível crítico 4, que é uma vazão do Meia Ponte abaixo de 1.500. Como é que está a vazão hoje? A vazão medida aqui pela SEMAD foi de 3.300, uma média de 3.300. Mais cedo estava um pouquinho mais baixo, em torno de 2.600 às 6 horas da manhã. E a Saneago tem tomado diversas ações. Está operando a doutora Mauro Borges para o Meia Ponte com 800 litros por segundo, praticamente continuamente. Rosane? E pesquisando mais de 100 mil ligações de vazamentos. Nós já retiramos
mais de 300 vazamentos nos últimos dias. São várias ações contínuas. Sim, Jordevá, pois não. Rosane, eu queria saber o seguinte, a tendência, claro, com essa seca, a situação ficar mais difícil. Claro que a gente pode, com a economia, tentar reverter essa situação complicada. Mas já tem um plano de racionamento pronto? Esse plano, ele está pronto. Eu queria que você citasse alguns pontos aí em que ele afetaria, de que forma ele afetaria a população. O plano está pronto, já foi entregue dia 31 de julho para esses órgãos, tá? Sob avaliação da GR. E são várias ações que a gente tem que tomar, como as melhorias operacionais, né, campanhas de consumo consciente, né, em todas as mídias, inclusive a parte do plano do rodízio. Como é que seria isso? Afetaria quais regiões de Goiânia, região metropolitana, quais cidades? Caso isso aconteça, o plano prevê um dia de desabastecimento, um dia de recuperação do sistema e um dia abastecido para toda a região do Meia Ponte, né, que é a região afetada pela redução da vazão. Tá, lembrando, gente, que essa situação aí, ela chegaria a partir do nível crítico 4, né? A Secretaria de Meio Ambiente ainda avalia se vai adotar o nível crítico 2, né, secretária? Exatamente. Então, vamos aguardar aí de hoje até sábado ou até amanhã, se a situação do rio estabilizar com a irrigação noturna, espero que aconteça, nós ainda conseguimos administrar mais uns dias e não prejudicar nem as pessoas na cidade, nem o produtor rural. Só para fechar, como todo mundo pode contribuir para preservar o rio, evitar todas essas medidas drásticas? Bom, agora todo mundo tem que contribuir reduzindo o consumo. Vamos diminuir o tamanho do banho, vamos diminuir a água da louça, vamos não lavar a calçada de jeito algum, nem carro. É importantíssimo que as pessoas lá na cidade contribuam para não prejudicar os produtores familiares aqui, que todos somando esforço, nós teremos aí a administração de todo o período de seca da melhor forma possível para todos. Responsabilidade de todo mundo, né? Agradeço, secretária, também o representante da Saneago, volto com vocês no estúdio. É isso daí, Rosane, muito obrigada. Obrigada aos entrevistados. E fica aí o alerta sobre economia de água, mas infelizmente o que a gente vê nas ruas é isso daí, que foi registrado pela jornalista Josiane Coutinho. Ela inclusive postou no Twitter. Gente, olha que absurdo. Essa mulher, com certeza funcionária aí desse prédio, lavando as vidraças desse edifício com água limpinha. E aí? Enquanto isso, o nível do Meia Ponte em estado crítico e o risco de faltar água para muita gente. Olha, nós temos uma responsabilidade muito grande nessa situação de água. Nós podemos amenizar esse sofrimento de muita gente que é economizando. Nós temos que economizar água e essa imagem aí é muito triste. Nós estamos numa área de extrema alerta, porque, olha só, o tempo de seca está sendo implacável, as chuvas não estão como deveriam estar, por nossa culpa também das questões ambientais, então vamos economizar, né, gente?